Tivemos a oportunidade ontem de ouvir e assistir a defesa do advogado-geral da União. Por sinal, eu considero o ex-ministro José Eduardo Cardoso um brilhante operador do direito, e ele apresentou os argumentos da defesa da presidente Dilma Rousseff. Está claro que o governo trabalha na tentativa de ignorar alguns fatos que constam dos autos do impeachment. Por exemplo, antes mesmo do ministro falar, orientada juridicamente pelo Palácio do Planalto, a deputada Jandira Fegali chegou a fazer uma questão de ordem, insistindo para que o relator garantisse que ele só iria se ater à questão das pedaladas fiscais no relatório que iria apresentar à comissão. Por que isso? Porque dessa forma fica menos grave para o governo, embora seja gravíssimo o que o governo fez na questão das pedaladas fiscais. Na mesma linha, atuou o advogado-geral da União. Quando o advogado-geral da União argumenta no sentido de caracterizar que o crime de responsabilidade é exclusivamente a questão do descumprimento da lei orçamentária, ele está claramente afirmando o seguinte: não importa se a presidente cometeu crimes, importa saber se ela cometeu crimes de responsabilidade. E se não cometeu crimes de responsabilidade, ou se cometeu sem dolo, sem intenção de ter cometido, não pode ter impeachment. Nessas condições, o impeachment é golpe. É essa a argumentação do advogado-geral da União. Sintetizando, claro, ele falou por mais de 3 horas na comissão da Câmara dos Deputados. Ocorre que é bom lembrar, e para isso o governo conta com uma contribuição extraordinária da oposição brasileira. Ontem, por exemplo, teve uma participação brilhante do deputado Nilson Leitão, que mostrou realmente que os gastos do governo não foram coisíssima nenhuma para manter programas sociais. E mostrou exatamente onde o governo mal gastou o dinheiro público, sem cumprir a lei de responsabilidade fiscal. A pedalada é visível, senhoras e senhores ouvintes da Capital FM. Por que é visível? Porque o governo previa superávit nas contas de 2015. E ao invés de superávit, nós tivemos 100 bilhões de reais de prejuízo. Como é que ao invés de superávit tem 100 bilhões de déficit e não houve a pedalada? E não houve o descumprimento da lei orçamentária? E não houve o gasto além dos limites da lei de responsabilidade fiscal? Como é que o governo pode responder ao fato da Caixa Econômica Federal ter entrado na justiça para receber 2 bilhões de reais do governo? O governo não pode fazer dívida na Caixa Econômica Federal sem a autorização do Congresso Brasileiro. Simples assim. Porque o dinheiro público não é da presidente Dilma. O dinheiro público é do Estado, é do país, é do Brasil. Para que ela possa comprometer uma receita pública, ela precisa ter autorização legislativa. Porque o Estado funciona com a interdependência dos poderes. Mas esse tema da pedalada fiscal é um tema hermético, fechado, poucos compreendem e não é muito claro para a população brasileira. O que é claro para a população brasileira? E está nos autos do impeachment. E o governo faz questão de ignorar. Quando eu digo está nos autos do impeachment, é porque o que está sendo votado, o que foi admitido pelo presidente da Câmara, é a petição elaborada pelos juristas, advogada Janaína, Miguel Reale Júnior
e o professor Hélio Bicudo. São os 3 advogados, Hélio Bicudo, inclusive, fundador do PT, que redigiram a peça original do impeachment. E nessa peça original do impeachment, está lá claramente, não só o crime de Pasadena. O que é o crime de Pasadena? É que o Brasil comprou por $1 bilhão e 200 milhões a refinaria de Pasadena para a Petrobras. Quer dizer, a Petrobras comprou, é que o governo brasileiro é o maior acionário, é o maior acionista, sendo que essa mesma Pasadena havia sido comprada anteriormente pelos que venderam ao Brasil por $43 milhões. Deu para entender a diferença? O Brasil pagou $1 bilhão e 200 milhões numa empresa que anteriormente havia sido vendida por $43 milhões. E reconhece hoje que levou enorme prejuízo nessa aquisição. A presidente Dilma era a presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Ela era ministra das Minas e Energia na época. E isso é crime. E está lá apontado no processo do impeachment. Está lá apontado no processo do impeachment toda a delação do Paulo Roberto Costa. Está nos autos. Está lá no processo do impeachment toda a delação do Alberto Youssef. O que é que foi retirado então? Foi retirada a delação do Delcídio Amaral, porque essa não está no processo original do impeachment. Então é evidente que o relator vai ter que citar isso no seu voto. Vai ter que citar isso no seu voto e se referir, inclusive, às páginas em que isso está dentro do processo de impeachment. Mas, além dessa discussão jurídica, fica claro que o governo do PT montou uma quadrilha que sistematicamente assalta os cofres públicos. E pior que isso, na frente agora das autoridades brasileiras, nas autoridades jurídicas do Brasil, montou um processo de compra e venda de deputados e senadores. O ex-presidente Lula está comprando deputados federais em Brasília com carguinhos daqui, carguinhos dali e liberando dinheiro para os parlamentares. Ah, mas o que está liberando é emenda. Então anotem aí, o governo brasileiro vai liberar emenda exclusivamente para os parlamentares que vão votar a favor da presidente Dilma Rousseff. Isso é uma vergonha. O Brasil está assistindo a classe política se vender aos olhos da opinião pública. O Brasil está assistindo o governo anunciar isso pelo rádio e pela televisão. O Brasil está assistindo Luiz Inácio tentando provar que tem mais de 300 picaretas dentro do Congresso brasileiro. Mas esse sofrimento está com data marcada para terminar. Daqui a uma semana deveremos ter a data da votação do impeachment. Ontem foi o prazo da defesa. A partir de agora o relator tem 5 sessões. Daqui a 5 dias ele está pronto para levar o voto ao plenário da comissão e a comissão terá que votar o impeachment. Mas atenção, Mato Grosso. Atenção. Eu quero fazer aqui uma denúncia gravíssima, inclusive acho que merece atenção especial da Segurança Pública de Mato Grosso, da Polícia de Mato Grosso, embora isso deve estar ocorrendo em todo o Brasil. Os senhores estão lembrados que num daqueles comícios feitos dentro do Palácio do Planalto, um líder do MST foi lá e junto com a presidente Dilma Rousseff deu a senha: nós vamos invadir as fazendas e os gabinetes
de deputados federais e senadores. Pois não, é apenas uma informação. Ontem foram invadidas 3 fazendas em Mato Grosso. Uma em Juruena, uma em Lucas do Rio Verde e a outra fazenda invadida foi em Barra do Garças. Claro que para tirar agora precisa de uma ordem judicial, no sentido de que seja feito o despejo de quem invadiu. Mas o Movimento Sem Terra começou a cumprir a promessa feita dentro do Palácio do Planalto. A que ponto vai chegar o Brasil? O Palácio do Planalto é o lugar onde o Movimento Sem Terra anuncia que vai invadir e invade as fazendas brasileiras. 2 dias depois do anúncio feito lá, junto com a presidente Dilma, o Movimento Sem Terra de Mato Grosso invadiu 3 fazendas em Mato Grosso. E eu quero compreender que o governador Pedro Taques e outros governadores do estado não devem hesitar em cumprir a ordem judicial e fazer o despejo de quem ocupa ilegalmente as terras da propriedade privada em Mato Grosso. Esse, senhoras e senhores, é o fim melancólico do governo do PT. Um partido que disse que vinha para combater a corrupção, sem sombra de dúvidas, é o mais corrupto da história política do Brasil.